Amém. Todo mundo está bem? O Júnior falou agora, se tiver algum impedimento, eu vou dizer para vocês que já faz 15 dias que eu estou com uma tosse fora do normal. Era para ter trazido essa palavra semana passada, mas eu não conseguia. Noites sem dormir. Mas graças a Deus, o Senhor entrou com a providência, eu fui curada, estou tomando medicação e a palavra vai sair em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Mateus 3, a partir do verso 1. Todo mundo achou? Amém? Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podiam fugir da ira que está por vir? Produzam um fruto digno de arrependimento. E não pensem que pode dizer uns aos outros: temos por pai por Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por ser um instrumento nas tuas mãos. Que a partir de agora não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida, Pai. E que primeiro essa palavra venha entrar ao meu coração, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que saiamos daqui renovados e transformados pelo poder que há no seu nome. Amém. Creio que aqui todos conhecem nosso querido João Batista. João Batista, um homem que nos deixou o ensino mais lindo que um cristão pode praticar: o arrependimento. E quem foi João Batista? João Batista, um homem que, não como Jó, que suportou o sofrimento, mas se recusou a amaldiçoar a Deus quando ele parecia abandonado? Ou Noé, o pregador da justiça, que sobreviveu ao dilúvio? Abraão, o homem com quem Deus fez uma aliança? José, que suportou sofrimento, prisão e traição? Moisés, o homem mais manso da sua geração, que libertou e liderou a nação e experimentou a glória manifesta de Deus por mais de 40 anos? Ou Davi, um homem segundo o coração de Deus?
Isaías, o homem a quem foi dado visões profundas? Ou Jeremias, o homem que foi à boca de Deus para ajudar? Cada um desses homens parecem ser muito mais impressionantes que João. A gente se vê falar de todos esses personagens da Bíblia. Mas e João Batista? João Batista não teve um longo ministério. Seu ministério público durou de 6 a 18 meses. João Batista não operou milagres. João Batista não liderou uma nação. Não teve revelações proféticas. Não estava numa cidade grande. Pelo contrário, João Batista anunciava a mensagem de Deus no deserto. Ele simplesmente proclamou os versículos registrados por outros mensageiros. Mas João Batista foi aquele homem a qual Jesus falou algo fascinante. Em Mateus 11:10 está escrito: este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. É uma declaração chocante da palavra do Senhor, não é? Jesus olhou para toda a história, mas ninguém superou João Batista. Ninguém. Se compararmos a história de João com esses outros homens da Bíblia, a vida de João não há nada que o qualificasse para uma declaração dessa. Quem foi Moisés perto de João Batista? Davi, um homem segundo o coração de Deus? Quem seria o mero João Batista no meio do deserto, que se alimentava de gafanhotos e mel? Mas isso nos mostra que Deus não define a grandeza da pessoa como nós definimos. A sua avaliação e o seu relacionamento com João nos confronta, porque aqui Jesus considerou João grandioso, porque ele sabia o quanto João tinha o arrependimento em seu coração. O nível de humildade dele era tremendo. E aonde no texto em Marcos 1:7, João diz: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João Batista, que estava anunciando aquelas pessoas que Jesus viria, saiu da boca de Cristo, que nenhum homem nascido de mulher era tão grandioso quanto João. Ele que preparou o caminho para que Jesus chegasse. E ele mesmo diz que ele não era digno de desamarrar as sandálias. Um homem que por onde passava, ele ensinava apenas uma coisa: arrependimento. Arrependimento. Só um coração arrependido poderia se humilhar dessa maneira. Deus enviou João Batista para preparar o caminho para Jesus. João ensinou a um povo um dos passos mais importantes para se preparar para a chegada de Cristo: o arrependimento. Neste texto, vimos que João estava preparando esse caminho. Mas para estarmos prontos, antes ele nos ensina o que é o arrependimento. É uma palavra que muitas vezes a gente foge dela. É uma palavra difícil. Porque o arrependimento é um ato de fé em Jesus, que envolve mudança de coração e de mente. Como tem se falado aqui de uma renovação de mente. 2025 é um ano de renovação de mente. Amém. É um ano de mudança na mente, na vida, no meio do povo de Deus. Não dá mais para a gente brincar. Os sinais estão aí a cada dia.
Porque aqui é uma igreja que vai se falar sim da volta de Cristo. Aqui é uma igreja que vai se falar sim que Jesus está voltando. Mas para isso nós temos que estar arrependidos. Nós temos que estar com o nosso coração quebrantado e contrido. Arrependimento é um reconhecimento do pecado e um desejo de se afastar dele para nos aproximarmos de Deus. O arrependimento é uma condição essencial para mim e para a sua salvação. Arrepender-se significa mudar completamente de direção, reconhecendo que Deus está certo e nós estamos errados. É difícil, né? O nosso eu, o nosso ego não deixa, né? Imagina que eu estou errado, eu errado. Estou certo. Não é isso que o Senhor nos ensina. O que é se arrepender? Se sentir triste pelo pecado que cometeu. É reconhecer que precisa de Jesus para ser salvo. É mudança de vida. Não há outro caminho. Nós temos que ter uma mudança de vida. O nosso estilo de vida tem que ser outro. As coisas do mundo já não nos cabem mais. E cada vez que você reconhece isso, você está se arrependendo. É abandonar o pecado e viver para Deus. É deixar o egocentrismo de lado e reconhecer que errou. Gente, não há coisa mais linda na face dessa terra do que uma pessoa reconhecer que ela errou. O Senhor se alegra de quando vê que nós reconhecemos: Senhor, eu errei. Eu sei que eu errei. É tão lindo quando um cristão admite que errou e vai lá e pede perdão. É trocar os caminhos e os valores do mundo pelas coisas de Deus. Nós estamos vivendo numa geração onde, se sua vida não for postada numa internet, você se sente anulado, bloqueado, cancelado, sei lá eu como falo. É triste de ver o que está acontecendo na internet. E o povo de Deus está mergulhando nisso. As pessoas têm a necessidade de postar que está se maquiando para sair. As pessoas estão na necessidade de postar que está fazendo as coisas. Para quê? Se eu não mostrar, eu não sou aceito? Se eu não mostrar, o que vão pensar de mim? As pessoas não têm que pensar nada de você. Você tem que fazer as coisas para Deus, não é para o homem. Nós temos que parar com isso, de achar que as pessoas têm que... O que vão pensar de mim? Deixe pensar o que quiser. É aqui, não é aqui. Se arrepender é restaurar a santidade e a habilidade de ouvir Deus e andar em seus propósitos. E como que a gente se arrepende? Reconhecendo o poder de Cristo. Nós servimos um Pai que está sempre de braços abertos. O que falta é a gente ir até Ele. É ser motivado pelo amor de Deus. É desejar obedecer seus mandamentos e sua palavra. É aceitar a correção de Deus. A gente sofre porque a gente quer. A gente sofre porque a gente quer. Porque nós temos um Deus que é justo e fiel. E nós temos um Deus que é o Pai que nos ama. Mas muitas vezes a gente faz algo errado e fala assim: não, eu não vou falar com Deus não, porque vai que Ele me pune. Depende, do pecado as consequências virão. Mas Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que se alegra quando a gente se prostra diante dEle e fala: Senhor, me perdoa porque eu errei. O meu coração está arrependido. Que o Senhor me ajude a não cometer mais os meus erros, os meus pecados. Queridos, arrependimento é a porta para o reino de Deus. É a porta que temos que entrar constantemente. Sem arrependimento não podemos receber o perdão divino. E sem perdão não existe restauração. Em 2 Pedro 3,9, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário,
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor nos ama. O Senhor tem promessas lindas para as nossas vidas. Só que muitas vezes elas não se cumprem porque a culpa é nossa. Porque a gente não se posiciona. Eu mesmo já falei aqui quantas vezes eu atrasei o ministério do meu marido em situações das nossas vidas por minha culpa. É a gente que retarda o agir de Deus nas nossas vidas. É a gente. Porque a gente não quer tirar as cascas do nosso coração. A gente fica preso ao passado. A gente fica preso num vitimismo. A gente não perdoa, a gente não ama. A gente não deixa Deus nos corrigir. O verdadeiro arrependimento não é apenas um remorso ou sentir-se mal por ter feito algo errado. Vai além, envolve tristeza, contrição, sentir que fez algo que não foi bom. Deus deseja, aleluia, que venhamos, tá dando para me ouvir? Então tá bom. Deus deseja que venhamos nos arrepender, para que assim possamos ter a verdadeira libertação e uma liberdade para um novo começo, e a motivação profunda para alinhar a vida com Ele de novo. Nós precisamos parar de ficar com esse medo. Eu errei, Jesus não vai me querer mais. Vai sim. Vai sim. Só que como foi falado aqui, e o que nós temos sempre falado nessa igreja, é vida de oração, é vida de santidade, é vida no altar, é buscar, é ir para o secreto. É essa motivação de alinhar a vida com Ele de novo. Errar, vamos sempre errar, irmãos. Nós somos falhos, pecadores, miseráveis. Mas cada vez que a gente erra e há um arrependimento genuíno, o Senhor está esperando. E Ele começa tudo de novo. Possa ser que você atrase um pouco mais aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas não deixe de se arrepender. Não deixe de ter um coração verdadeiro. E peça ao Senhor para que Ele te ajude. Porque sem quebrantamento e sem arrependimento não há restauração. Nós só vamos chegar neste nível quando formos humildes o suficiente para reconhecermos que sem Jesus não somos nada e saber que realmente somos de forma equilibrada. Paulo em Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de mim mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu imagino que você deve estar pensando aí sentado, mas se arrepender é difícil. Dói. A gente fala, eu vou me arrepender? Eu vou abaixar minha cabeça para aquela pessoa que me feriu? Eu sei que dói. Quantas vezes eu vejo que eu fiz algo de errado, que eu pisei na bola com o Senhor ou com as pessoas, e eu me arrependo. Só que as consequências vão vir. Porque se arrepender requer coragem. Infelizmente, o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. O povo de Deus está perecendo porque está mais atrás das bênçãos do que do Deus das bênçãos. Nós temos visto coisas bizarras na internet. Ensinamentos que estão todos fora da palavra de Deus. Porque é um povo que não quer se arrepender. Porque para você se arrepender, você tem que ser ousado. Você tem que ter força. Você tem que dobrar os seus joelhos, rasgar a sua alma e chorar diante do Senhor e admitir que você errou. Porque falar da boca para fora é fácil. Mas quando você faz aqui dentro, você precisa ter coragem. Vão ter lágrimas. Se arrepender, as lágrimas vão rolar.
Vamos precisar de esforços incansáveis, orações incessantes, choro, clamor. Queridos, é tempo dessa geração abraçar os valores da vida de João Batista, para preparar a igreja e provocar as nações antes do grande e terrível dia do Senhor. É tempo de gritar a todo canto que Jesus está voltando. É tempo de pegar e saquear o inferno. É tempo de deixar as nossas coisinhas de lado e estender a mão àquele que está perdido lá fora. É tempo de pagar um preço, porque aquele sangue que foi derramado na cruz foi por mim e por você. É tão triste ver o que tem acontecido no meio da igreja. É triste. É triste, o pior de tudo é ver nos comentários dessas postagens o ódio destilado num povo que se diz de Deus. Nós estamos vendo irmãos contra irmãos, pecados no altar. Só que o povo de Deus está com o coração tão duro que bate palma e fala: olha lá. Em vez de falar, vamos clamar, vamos orar por aquele que caiu. Porque um coração arrependido e quebrantado, ele faz isso. Nossa, aquele pastor caiu, Senhor, tenha misericórdia daquela alma. Tenha misericórdia daquele coração que se corrompeu. Nós ficamos tristes há uns 15 dias atrás. Uma situação de um pastor que o Júnior conhece, conversa. Eu fiquei triste demais. Porque aquele homem vinha brigando e mostrando as coisas erradas da igreja. Mas infelizmente ele caiu em pecado. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Porque o pior foi ver os comentários na internet das pessoas massacrando. Das pessoas falando bem feito. Um servo de Deus, um cristão, não pode falar bem feito pelo pecado do outro. Ele tem que falar: ei, vem aqui, me dá tua mão. Eu vou orar por você. Eu vou clamar por você. Mas cadê o amor no meio do povo de Deus? Cadê os corações arrependidos? Aqui está anotada uma frase que o Júnior falou hoje de manhã. Você está preparado para a volta de Cristo? Se Ele voltar hoje, você está com o coração arrependido? E se eu te perguntar, como que a gente se prepara? Eu vou te responder: arrependam-se. Devemos mudar completamente nossa direção na vida. Devemos admitir com humildade que estamos errados e que o Senhor está certo. Queridos, é tempo de se mexer. É tempo de sair da inércia. É tempo de um arrependimento genuíno. Chega de ser uma geração de crente mimimi. Chega de ser uma geração de crente Nutella. Um povo que não aceita a correção de Deus. Um povo que não ama. Um povo de coração duro. Um povo que insiste em querer as coisas do mundo. Está na hora de deixar as coisas do mundo para trás. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. A vida com Deus não é morna, ela é sim ou não, porque o morno ele vai vomitar. Um povo que se contenta com o raso. Infelizmente nós temos visto um povo que se contenta com o raso. Um povo que só de molhar o pezinho tá bom. Eu lamento dizer a vocês que o raso
Não vai dar. Porque só vai escutar o Senhor quem tem intimidade com Ele. E para ter intimidade, você precisa ir para o profundo. Você precisa ter medo de mergulhar e se entregar. Nós estamos perdendo tempo. O inimigo tem sido sujo nesses últimos dias, porque ele distrai o povo aonde? Internet. Tá aqui, ó. Eu falo e não tenho vergonha nenhuma de falar. Se deixar, gente. É uma receita, é outra receita, aí vai ver uma pregação, vai ver não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse dia o menino falou, por que você não ficou esse tempo todo lá orando? Nós estamos nos distraindo muito fácil. Parece que se não pegar esse bichinho na mão... Esse dia eu falei, Jesus ficar uma semana sem internet para ver. Eu tenho dó dos empresários, do como não pode. Mas imagina o povo uma semana sem Instagram. O povo se mata. Gente, o povo se mata. Eu acho que dá comichão nas pessoas. Eu vi uma cena na internet, a família na mesa no restaurante, cada um com o celular na mão e a comida esfriando. Não se tem mais olho no olho. Hoje em dia se manda parabéns pelo WhatsApp. Não se liga mais. A internet tem distraído o povo de Deus. A internet tem roubado o nosso tempo. Nós perdemos tempo com tantas coisas. Mas a gente não tira um tempinho para estar com Jesus. Ou a gente não tira um tempo e fala, hoje eu vou ter um tempo de mesa com a Zenaide. Zenaide, está aí na sua casa? Eu vou aí sentar com você. Para a gente orar. Para a gente conversar. Para saber se você precisa de alguma coisa. A história da vida de João Batista nos desafia a nos expor. A vida dele nos confronta. A vida dele nos força a olhar no espelho e fazer sérias perguntas. Seguir o exemplo de João Batista nos levará ao mais profundo. João Batista, ele pregava no deserto. João Batista não saía de carrão, não tinha as melhores roupas. Ele comia gafanhoto e mel. E ele saía pelo deserto. Ele não estava nas mega cidades. E ele anunciava aquilo que poucos querem anunciar. Arrependam-se. Ele era humilde de coração. Muitas vezes a gente fala, eu preciso de um púlpito, de um microfone. Não. No seu trabalho você pode ser um João Batista. No meio da sua família você pode ser um João Batista. Na escola, na faculdade, na rua. Aqui na porta da igreja, se passar alguém, a gente pode ser um João Batista. Quando nos arrependemos verdadeiramente, rasgamos o nosso coração para Cristo, Ele vai arrancar de nós tudo aquilo que massageia o nosso ego. E só vamos conseguir seguir esse caminho ao permitir que nossa vida seja consumida pela vida de Deus. Nós temos que ser consumidos pela vida de Deus. Não estou falando de religiosidade. Estou falando de uma vida com Deus. Um cristão, ele tem que saber aonde ele lhe cabe. Um cristão tem que saber o que ele vê na internet. O que ele assiste numa televisão. O que entra por aqui. O que está entrando aqui. Nós temos que estar atentos. O que a gente vê quando está naquele bendito daquele Instagram? O que está alimentando a sua mente e o seu coração? É hora de levantar uma igreja madura. Uma igreja que abraçará a entrega total de João. Essa igreja não será superior. Ao contrário, será muito consciente da sua própria fraqueza. A igreja madura não será da elite. Pelo contrário, será serva de todas.
Esta igreja será serva de todas. Essa igreja, mesmo com as nossas fraquezas, com a nossa pequenez, ela vai mostrar um Deus que é grande, um Deus que transforma. Foi falado aqui através da boca da irmã Dedé na quarta-feira, que aqui será um lugar de milagres, que pessoas serão curadas, que pessoas serão libertas, que pessoas serão renovadas, restauradas, casamentos restaurados. Não precisamos de megas igrejas, não precisamos de megas templos. Se João Batista pregava no deserto, a gente não precisa de lugares chiques. Pelo contrário, somos privilegiados com tudo que temos aqui dentro. A gente, quando vem para a igreja, passa numa rua, no Parque Santo Antônio. A igreja é do tamanho do Kids. É de quarta-feira, né? Tem cadeiras na calçada, é do tamanho do Kids a igreja. E há um povo ali, todas as quartas-feiras. Cheio, tá lotado. Deve ter 15 cadeiras ali. E as pessoas na calçada. E a gente passa e fala, glória a Deus. Não dá mais tempo de ficar brigando no altar. Não dá mais tempo para ficar falando, eu fiz, eu faço, eu isso e aquilo. Nós não precisamos de uma teologia que mostra um coach que vai te ensinar. Não. O nosso ensinamento está na palavra. Nós somos privilegiados de termos uma porta aberta. E aqui eu creio que será um lugar onde as pessoas vão sentir paz. Aqui é um povo que tem buscado, nós não somos perfeitos, mas eu sei que quem está aqui faz de coração. Quem pega esse microfone faz de coração. Quem vem limpar faz de coração. Quem está naquela mesa faz de coração. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Nós temos que ser como João Batista. Nós temos que nos arrepender todos os dias e ensinar para o povo o arrependimento. O Senhor está nos fazendo um convite para abraçar o seu processo. Nos últimos meses, uma linda canção se tornou um grande sucesso. E essa canção foi inspirada na vida de João Batista. É uma canção que começa dizendo: estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Aqui o profeta Isaías fala sobre preparar um caminho reto para Deus, removendo os obstáculos e barreiras que nos impedem de nos aproximar de Cristo. Quais barreiras e obstáculos têm te impedido de se aproximar de Deus? Guarda essa pergunta para você. E depois você responde em casa. Põe no papel. Que barreiras têm te impedido? Endireitar significa abrir caminho plano. E simbolicamente significa preparar o caminho para algo que irá acontecer. João Batista, ele estava preparando o caminho para a vinda daquele que vinha morrer por mim e por você naquela cruz. E nós temos que preparar o caminho, porque ele vai voltar. Ele vai voltar para nos levar. Mas temos que preparar os nossos caminhos. E aqui eu volto para o início da mensagem, quando falo sobre arrependimento. O início dessa canção, que foi tirada do capítulo 40 do livro de Isaías, aonde o contexto do texto diz: remover tudo que nos impede de nos aproximar de Deus, corrigir os caminhos tortuosos, endireitar os passos, ter uma vida centrada na vontade de Deus, mudança de atitude, mudança de atitude. Irmãos, entra na tua casa hoje, pega o seu celular, faz uma limpeza naquilo. Limpa aquele Facebook, limpa aquele Instagram, limpa. Fala: Senhor, tira isso aqui que não vai me acrescentar em nada. Arranca daqui o que não presta, o que está me levando para um abismo.
Limpa. Vai para o teu quarto e fala: Senhor, eu me arrependo. Eu me rasgo diante da tua presença. Eu quero ter um coração reto e puro. Muda de vida. Muda de hábito. É fácil? Não é, gente. É hipocrisia falar que é fácil porque não é. Porque só com essas mudanças nós vamos diminuir e ele crescer. Esta canção também foi alvo de muitas críticas nos últimos meses. Muitas críticas. Alguns disseram que para cantarmos essa canção, nós temos que estar com a nossa vida cristã inabalável. Eu até concordo. Concordo. Realmente, para estarmos no nível de João Batista, nós temos muito ainda que aprender. Temos um longo caminho pela frente. Mas pelo menos se a gente der o primeiro passo, tudo vai ficar mais fácil. O nosso coração, quando nós cantamos essa canção, o nosso coração tem que arder para que a gente dentro de nós fale: Senhor, que eu viva isso. Que eu seja como João Batista. Cada vez que sair essa declaração dessa canção, que nós vamos cantar ela, da nossa boca, nós temos que ter a convicção de que estamos fazendo certo, de que estamos nos arrependendo. Cantar essa canção e declarar que tudo é para Ele, perdendo com alegria, porque tudo vai ficar aqui. Cada vez mais Ele diminui para que eu cresça. Porque é Ele, por Ele, não há outro caminho. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, é para Ele sim. É para Ele, por Ele que são todas as coisas. Você pode perder, você pode estar enfermo, mas é para Ele. Para que o nome dele seja glorificado. Ontem nós assistimos um filme que é 90 Minutos no Paraíso, né? Na Netflix. Assistam. É uma história real de um pastor nos Estados Unidos. Um homem que tinha um coração duro. Um homem que era difícil. Pastor. Que todo mundo tem seus defeitos, suas fraquezas. E o Senhor permite que ele passe por um acidente. Eu não vou contar o filme para vocês assistirem. E no final, ele reconheceu. No final, Deus mostrou para ele: não é você, sou eu. E ele passou por tudo aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Muitas vezes a gente não entende. Eu não entendo muitas coisas na minha vida. Deus curou meu filho de uma doença incurável, por que ele não me cura? Todos os dias eu falo: Senhor, me cura, porque está difícil. Está difícil. Irmãos, a pior coisa é você comer um negócio que você não pode. E de um problema veio outro. Esses dias eu orei e falei: Senhor, o que está acontecendo? Vocês querem a resposta que ele me deu? Eu sou franca, eu falo. Eu nem falei para ele. Deixa aí mais um pouquinho, porque assim você está mais perto de mim. Dói ouvir isso. Eu não preciso buscar ele mais para clamar uma cura. Eu teria que buscar mais ele para o prazer de estar perto dele. Eu não tenho que estar perto dele só para ele me abençoar. Eu tenho que estar perto dele para agradecer e para glorificar e para exaltar o nome dele. Não dá mais tempo. É tudo para ele sim. É tudo por ele sim. Se tiver que perder, eu vou perder com alegria sim. Se eu tiver que enfrentar o luto como eu já enfrentei, eu enfrento sim. Que cada dia mais eu diminua. Que cada dia mais eu dê a outra face. Para que cada dia mais eu perdoe aqueles que me ferem. Para que cada dia mais eu diminua e diminua e diminua. Para que ele cresça. Que eu venha preparar o caminho do meu coração. Que nós possamos entender nessa manhã que é tudo para ele. E por ele.
Irmãos, não se preocupem com os outros. Nós não temos que agradar as pessoas. Nós temos que agradar a Cristo. Pode ser a situação mais difícil que você esteja passando. Pode te faltar o pão. Pode ser enfermidade. Mas levante com alegria todos os dias. E fale para o Senhor: a minha vida está aqui. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te amar, Pai. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para estender a mão ao que precisa. Essa semana eu reclamei tanto dessa minha doença, que eu não estava aguentando mais. E eu fui visitar uma amiga que ela está com 2 cânceres. E um deles é uma leucemia grave. Ela precisava fazer uma cirurgia que custava R$1,5 milhão. Mesmo sendo uma família financeiramente bem, não tinham condições. E Deus preparou para que ela conseguisse, pelo Hospital Oswaldo Cruz, um tratamento que os Estados Unidos está fazendo com os pacientes. Eu fui visitá-la na sexta-feira. E eu vi que em um certo momento ela sentou e ela foi para o canto. O marido dela falou assim: ela toma essa injeção, os ossos parece que está quebrando, porque é o remédio fazendo efeito. Eu olhei ela naquele canto assim, deitada. Eu falei: obrigado, Jesus. A minha doença não é nada. Uma mulher clamando pela vida. Uma mulher não sabe se vai ter uma esperança de vida. Sofrendo. Não com câncer, com 2. E eu na minha mesquinhez. Reclamando de uma doença porque eu não posso comer um pão. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Uma família que pode ir para qualquer lugar do mundo a hora que quiser. E eu reclamando de coisas que eu não fiz. Mas ver aquela mulher daquele jeito acabou comigo. A gente precisa aprender a ter um coração arrependido. A gente precisa mudar os nossos conceitos. A gente precisa parar de torcer pelas brigas que a gente vê na internet. A gente precisa aprender a ter um coração de amor, um coração arrependido. A glória de Deus brilha mais forte quando a força humana falha. A glória de Deus brilha mais forte quando a força humana falha. Cada vez que eu desço, Ele cresce. Cada vez que eu desço, Ele cresce. Ele aparece. Da mesma forma que essa luz bate no meu rosto, que seja a luz de Cristo brilhando no meu rosto e no teu. É isso que nós temos que buscar. É a presença dEle. É a presença dEle. É a presença dEle. Mulheres, em nome de Jesus, se posicionem como mulheres sábias dentro dos seus lares. Sejam as intercessoras dos seus maridos e dos seus filhos. Em nome de Jesus, tirem um tempo para clamar por esses homens. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a sociedade quer banalizar o papel do homem. Se posicionem. Cumpram o seu papel de mulher sábia. A mulher de Provérbios 31. Sejam sábias, sejam mansas no falar. Se é difícil, como eu sei que é difícil, fecha a tua boca. Homens, em nome de Jesus, se levantem como sacerdotes dos seus lares. Levem suas esposas e seus filhos para a oração e para a palavra. Não é porque ele está aqui não, mas tem dia que aquele lá está cansado, eu estou cansado, ele fala: senta aqui. Porque a gente vai orar junto sim. Façam isso, homens. Sejam luz por onde vocês andarem. Peguem suas esposas e falem: vamos orar juntos sim.
Não fiquem uma noite sem orar com a sua esposa. Peguem os seus filhos e ensinem o caminho de Cristo para eles. Se posicionem. Porque só teremos uma igreja sadia e pura quando as famílias estiverem limpas e restauradas e fortalecidas. Não existe igreja sem família pronta. Está na hora da gente se posicionar. Está na hora da gente se posicionar. Está na hora. Porque mais uma vez eu vou dizer, a glória de Deus brilha mais forte quando a força humana falha. Nós temos que ser nada diante do Senhor. É tempo de nos levantar. É tempo de declarar que é para Ele, por Ele são todas as coisas, sim. Sim.